Se você sente dores no joelho, existe uma verdade que, se você faz aquele exercício de liguinha, de abdução, faz o ostra, isso não pode ser o santo que vai resolver os seus problemas. Na verdade, tem um outro vilão aí por trás que pode estar te causando dores. Então fique aqui comigo que você vai entender muito mais sobre o que pode estar te causando essas dores e como resolver elas. Meu nome é Alisson, eu sou personal trainer, estou aqui para te ajudar a resolver os seus problemas da musculação. Então, me acompanha. Pois é, como eu estava falando, se você continua se matando na musculação e está sentindo dores no joelho, mesmo fazendo os fortalecimentos que a galera te passa, o que pode estar por trás disso daí são os músculos do teu pé. Exatamente isso. Pode ser o grande vilão que está te causando essas dores que não passam por nada. E eu vou já te explicar como é que você identifica se é isso. Muitas pessoas ignoram essa musculatura dos pés ou mesmo elas nem sabem que existe, mas é de suma importância para você ter saúde nas suas articulações, essas que estão acima dele, tanto o tornozelo quanto o joelho e até mesmo o quadril. Mas o que acontece é que quando existe uma musculatura que é muito importante, uma do seu pé, e você ignora ela, o que acontece é você vir a sentir dores. E um dos principais acometidos por isso são os teus joelhos, que são aqueles que são mais ouvidos reclamações dentro da academia. Ah, meu joelho tá doendo quando eu faço agachamento. Ah, meu joelho quando eu subo escada eu tô sentindo dores. Então, tá muito relacionado com os músculos do teu pé e você vai entender aqui como é que isso acontece. E como você identifica que é o teu pé que tá te atrapalhando no teu desenvolvimento. Se você é uma pessoa que quando tira o sapato e você dá uma olhadinha no seu pé ele não tem cava, é aquele pé chapado do chão, isso pode ser um indicativo. Se você tem esse pé chapado e quando você vai agachar, você percebe que seu joelho ele balança muito para dentro, indo um de encontro ao outro, que é o chamado valgo dinâmico, isso também é um outro sinal de que você também pode estar sofrendo com esses músculos do pé enfraquecidos. E se esse tipo de padrão, de balanço, de instabilidade acontece e você sente dores, poxa, você pode relacionar muito bem aos músculos do teu pé estarem enfraquecidos. E nós vamos aqui te explicar como é que isso acontece. Falando mais especificamente, existem alguns músculos que estão ali debaixo do teu pé, que eles ajudam ou deveriam ajudar a manter o teu arco plantar, que é aquela curvatura, que isso é saudável. São ele, o abdutor do hálux e também os músculos intrínsecos. Também tem outras musculaturas, mas vamos falar primeiramente desses aí. Esses músculos, quando eles estão enfraquecidos, esse teu arco plantar ele não se sustenta. Quando esse arco plantar não se sustenta, acontece aquele pé ficar chato, aquele pé de pato, aquele pé esparramado no chão. Você vai ver aqui algumas fotos. E esse tipo de arco plantar desabado, ele desestabiliza toda a estrutura que está acima dele. Os principais acometidos são o tornozelo, quem joga futebol, quem pratica algum esporte, que tem esse problema de arco plantar, essa musculatura enfraquecida, tanto sente dores com muita frequência naquela base do pé, debaixo do pé, como também tem muita facilidade de torcer o tornozelo, tem torce de tornozelo, por conta dessa instabilidade. E quem pratica musculação, mesmo no dia ou dentro da musculação, sente dores no joelho, por conta dessa perda do arco plantar. Isso faz com que você cause essa instabilidade, porque se o seu arco plantar não está mantido, o seu tornozelo rotaciona, que puxa a sua tíbia, que puxa o seu joelho e o seu fêmur para dentro. E isso proporciona condições muito mais favoráveis de desgastes aparecerem. Um deles é a condromalácia, a famosa condromalácia patelar, que muitas mulheres sofrem. Ainda mais por quê? Porque tem um quadril mais largo e essa relação entre o joelho e o quadril proporciona mais ainda essa vantagem de gerar esse valgo e, consequentemente, mais desgaste. Mas o homem também não está isento de ter esse tipo de problema não, tá? E um fato interessante é que esse problema do arco plantar ele pode ser iniciado até mesmo na infância. Porque quando a pessoa é criança, ela não tem as estruturas ósseas formadas ainda, ela está formando. E se você usa muito sapato, o sapato tem um solado plano. Isso não estimula a formação dessa musculatura. Você não proporciona à musculatura fazer os movimentos necessários para se fortalecer. E com a estrutura óssea dela ainda aberta, ainda se fechando, você faz com que, se o músculo fica enfraquecido e esse osso vai se formando por cima desse enfraquecimento, ele adquire aquela estrutura plana. Isso dificulta muito mais a resolver esse problema na fase adulta. Por isso que alguns médicos ortopedistas recomendam que quando isso é identificado mais cedo, que a criança faça fortalecimento andando descalço, que é para você dar a condição dessa musculatura estar trabalhando e ela por si só está sendo fortalecida. E agora só uma pausa rapidinho aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal porque ele vai te trazer muito conteúdo relevante, coisa que é importante para você não só treinar musculação, mas treinar musculação com saúde, fortalecendo, tendo saúde para você continuar ter qualidade na sua prática de musculação, que vai te trazer mais saúde, vai te trazer também mais ganhos de massa muscular, porque você vai conseguir treinar melhor e sem dores. Então, se inscreve, dá o like aqui, porque isso vai me ajudar muito. E quem tem já problema de joelho sabe do que eu estou falando quando eu falo de condromalácia patelar, que nada mais é do que um desgaste da cartilagem do seu joelho. Um dos principais sintomas desse desgaste é aquele barulhinho que faz quando você movimenta o joelho, quando você se agacha, quando você faz um movimento com a perna solta, esticando e voltando a perna, escuta aquele crack, como se tivesse areia dentro do joelho. Isso é chamado crepitação. Isso é uma das características de desgaste na cartilagem. Eu precisaria de um exame de ressonância para poder ter mais precisão nesse diagnóstico, mas isso é um dos indicativos. E o outro é o sintoma de dor, que não necessariamente está relacionado com o desgaste. Você pode ter o desgaste e não sentir dor, mas quando sua musculatura é fortalecida e você já é preparado
para aquela estrutura estar protegida pela massa muscular. Se você não tem a musculatura fortalecida e tem esse desgaste, muito provável que você vai ter o sintoma de dor sim. Então, por isso que é importante você treinar a musculação da maneira correta. E para treinar da maneira correta, você tem que entender qual é a causa do problema. É por isso que eu estou trazendo para você a importância de fortalecer os músculos dos seus pés, que são negligenciados e estão na raiz do problema. Porque são a tua base ali e é o que realmente causa toda essa reação em cadeia que te desgasta o teu joelho. Bom, agora eu vou te explicar o que é que você precisa fazer para fortalecer esse joelho. Você precisa dar condição dessa musculatura trabalhar nos movimentos mais precisos para ela. Eu vou te explicar aqui o primeiro exercício, que é o exercício de puxar a toalha, que nada mais é do que você fazer o movimento de trazer a toalha com a ponta dos dedos, fortalecendo essa musculatura que está debaixo do seu pé, porque quando ela contrai, ela faz justamente esse movimento. E repare bem, quando você faz essa contração dos músculos debaixo do seu pé, puxando a toalha, você vê que o seu arco plantar ele vai voltando ao normal. Você faz um movimento de retorno do arco plantar. O seu pé, quando está relaxado, ele pode estar desabado, mas quando você faz o movimento de contrair e puxar essa toalha, você repara que o arco plantar ele já automaticamente retorna. E é muito importante você reparar aqui, quando você for fazer os seus exercícios dentro da musculação, seja agachamento, seja o leg, você lembrar de contrair essa musculatura para ela também ser solicitada durante o teu treino. Não é só nos fortalecimentos que você pode fazer, mas também durante os exercícios você educa o seu corpo a, opa, eu tenho que lembrar sempre de contrair essa musculatura. Isso gera uma lembrança de, nas próximas vezes, tu, mesmo lembrando ou não, automaticamente você já faz um tônus muscular naquela musculatura e você proporciona ela ter mais ativação durante o seu dia. Se ela tem mais ativação, ela vai ficar mais forte, mais forte, mais forte, e aí você vai ter mais saúde na sua movimentação, na musculação e no dia a dia. Bom, o primeiro movimento é esse, de puxar a toalha com o seu pé, repara bem como é o movimento, sente a musculatura debaixo do pé trabalhando. E o segundo movimento é de você, com a liga nos tornozelos, você fazer esse movimento de puxar o seu pé para fora. Puxar o seu pé para fora, fazendo também o mesmo movimento ou parecido com de puxar a toalha, fazendo força com esses músculos internos do seu pé e também os músculos que giram o seu pé para fora, fazendo com os dois ao mesmo tempo. Você vai sentir uma dormência, uma fadigazinha debaixo do seu pé. Isso é perfeitamente normal, porque a musculatura, como ela é fraca, qualquer estímulo que você coloca, ela já sente algum cansaço. Então, faça esses exercícios que vão ser muito importantes para te ajudar a restabelecer esse arco plantar e te trazer mais saúde. E por último, um movimento que não é de fortalecimento, mas é de dar condição desse seu tornozelo ficar numa posição mais confortável, que é o de alongamento. Você vai sentar numa cadeira com a perna cruzada por cima da outra e você vai puxar a sola do seu pé para você, como se você fosse olhar para a sola do seu pé mais diretamente, fazendo com que esse alongamento te ajude durante os outros exercícios a dar condição do pé trabalhar com mais liberdade. Que essa musculatura lateral de fora do seu pé não fique atrapalhando, enrijecida, né? Porque ela está em posição de encurtamento, ela fica atrapalhando, enrijecida, você fortalecer os músculos debaixo do seu pé, que como eu te falei, vai te trazer muita saúde. E é isso que eu queria dizer para vocês, muito importante vocês entenderem que treinar musculação sem entender que os músculos do pé são a base de tudo, é a mesma coisa que querer construir um prédio sem ter feito o alicerce. Não vai dar certo. Qualquer coisinha, qualquer ventania vai fazer com que esse prédio fique mais suscetível a uma instabilidade e com mais chance de desabar, né? E no caso da tua articulação, esse desabamento causa desgaste nas articulações de cima. É torção no tornozelo, é o joelho com dor, que é muito mais comum do que até mesmo o tornozelo. Então, esses desgastes vão começar a aparecer, vão começar a te incomodar e começar a atrapalhar a tua vida. Então, antes de comprar uma joelheira, procura um profissional que pode te ajudar a entender melhor como o seu corpo funciona e te ajudar a resolver a raiz do teu problema. Que nesse caso que a gente citou aqui, que a gente ilustrou, é a sola do teu pé, né? Esses músculos mais internos do teu pé que te dão naturalidade e funcionalidade para as atividades do teu dia a dia. Então, aqui você aprendeu que o músculo do teu pé, ele é extremamente negligenciado, quase ninguém fala disso, é de suma importância para a saúde de toda a tua estrutura do membro inferior, principalmente do joelho e principalmente para mulheres que sentem dores com mais frequência do que homens no joelho. Então você entendeu toda a raiz do problema e também de quebra ainda aprendeu maneiras de como fortalecer essa musculatura de uma maneira prática que você consegue fazer até em casa, com pouco material e vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Então não se esquece, clica aqui em se inscrever, deixa um like, comenta aí se você tem mais alguma dúvida, se eu fui claro, se não fui, se tem alguma dica de vídeo, tem alguma sugestão. Então deixa aí, vamos falando que esse canal é para eu me comunicar com vocês, tentar ajudar e trazer cada vez mais informações para fazer vocês treinarem melhor, com mais saúde, sem se lesionar e bola para frente. Obrigado, até o próximo.